Que Deus seja o nosso refúgio e fortaleza no meio das tribulações. Eu convido você a meditar no Salmo de número 46. O Salmo de número 46 nos diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Eu quero trazer estes 7 versículos iniciais e meditarmos naquilo que a palavra de Deus traz para os nossos dias. Dias estes que neste final de semana que passou, nós caminhamos como país para chegar a aproximadamente 135 mil mortos no nosso Brasil pela Covid-19. Os Estados Unidos, que neste final de semana também se aproximava e se aproxima de 200 mil mortos. E no mundo todo, nós nos aproximamos assustadoramente de aproximadamente 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos. Este é um salmo belíssimo. A palavra de Deus nos diz que este é o salmo dos filhos de Coré, ou Corá, tanto faz. Coré ou Corá foi um dos líderes no meio do povo de Deus que incitou o povo à rebelião. E Deus puniu ele severamente, bem como muitos da sua família morreram contra Moisés e contra Arão. Mas Deus também poupou os seus filhos. E então a Bíblia nos fala sobre os filhos de Coré ou Corá. A palavra de Deus nos coloca que foi um salmo composto por eles, para o louvor da glória de Deus. E aqui dirigido ao mestre de canto. Sim, não deveria ser tocado, ou entoado, ou cantado, dirigido por quaisquer pessoas. Deveria ser um salmo especialmente para ser dirigido pelo mestre de canto. Interessante, Charles Haddon Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, um grande pregador do século XIX, que viveu aproximadamente do ano de 1834, ele falando sobre esse salmo, ele diz: aconteça o que acontecer, o povo de Deus está feliz e seguro. Esta é a doutrina deste salmo e pode, para auxiliar nossa memória, ser chamado de o cântico da confiança santa. Se não, considerando o amor do grande reformador por este hino, que comove a alma, será provavelmente melhor lembrado como o Salmo de Lutero. O grande reformador Martinho Lutero, diz Charles Spurgeon, este Salmo 46, ele pode ser chamado de o Salmo de Lutero. Lutero amava este salmo, por aquilo que a palavra de Deus fala sobre a segurança que nós podemos ter no Deus que é sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. E é por isso que os filhos de Coré, os salmistas aqui, eles dizem: nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que aconteçam essas calamidades materiais, terrenas, sim, físicas, dizem os salmistas aqui, os filhos de Coré, eles dizem: não, nós não vamos temer, nós não vamos temer, não temeremos, não temeremos. Sim, porque o Senhor está cuidando das nossas vidas, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus tem um socorro bem presente no meio das tribulações. E então ele continua, os salmistas aqui, dos versículos de 4 a 7, falando do antegozo, da maravilha da presença de Deus.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, repetem aqui os salmistas, está conosco. O Deus de Jacó, repetem ele agora, é o nosso refúgio. O salmo é dividido em 3 partes. A primeira parte com as calamidades, diante das quais nós não devemos temer. Esta segunda parte que fala da presença de Deus, cuidando das nossas vidas, falando daquilo que nos aguarda, da cidade santa, de estarmos para todo sempre com o Senhor. É o Senhor quem está ali conosco. Ainda que as nações bramem, ainda que os reinos se abalem, sim, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E então o salmista com toda certeza vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é muito singular que os salmistas aqui digam o Deus de Jacó, não o Deus de Israel, o Deus que mudou o nome de Jacó para Israel, que é vencedor com Deus. Não, o Deus de Jacó, o Deus de nós que somos como Jacó, pessoas inseguras, fracas, limitadas, e muitas vezes como Jacó. Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes trapaceamos, quantas vezes enganamos, mentimos. Que Deus mude isso nos nossos corações, que possamos buscar ter um coração segundo a vontade de Deus, que aprendamos em meio às pressões da vida, às tribulações, a podermos de fato declarar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Seja assim nas nossas vidas, que em meio a toda e qualquer tribulação, você lembre-se, o Senhor Deus, Ele é fortaleza e Ele é refúgio. Essa expressão se repete por 3 vezes neste salmo. Deus é o nosso refúgio. Que seja assim nas nossas vidas, para a glória de Deus Pai e assim para a nossa felicidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.